Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde. Eu me chamo Jackson Pedro e, juntamente com o orientador, o Dr. Ricardo Cury, nós temos aqui o trabalho chamado Análise de Resposta Imune às Vacinas contra a Covid-19 em pacientes recém-diagnosticados com HIV na cidade de Salvador. Para trazer aqui um sumário, nós trazemos nosso referencial teórico, a metodologia, resultados obtidos e, ao final, uma breve discussão com os próximos passos e referências bibliográficas. A população vivendo com HIV tem algumas características inerentes que podem trazer uma redução na resposta imune adequada, por exemplo, contra a COVID-19, e que, junto a algumas características clínicas epidemiológicas, pode fazer com que a relação entre vacinação e proteção não seja equivalente. Em relação também com isso, nós temos que a grande heterogeneidade de esquemas vacinais, imunizantes também, atualmente, faz com que possa existir uma variação nesse mesmo espectro em relação à quantidade de proteção que pode acontecer nesses indivíduos. Um importante marcador dessa proteção são os anticorpos anti-SARS-CoV-2, que são marcadores que podem avaliar a manutenção da imunidade, que, por exemplo, há cerca de 6 meses, em infecção natural, poderia ser um pouco reduzida em indivíduos com HIV. Junto com isso também, existe evidência de que o período de proteção contra infecções de escape após a imunização pode ser um pouco menor nesses indivíduos, e as doses de reforço seriam um efeito muito importante para poder fazer essa manutenção se perdurar e também garantir mais proteção. Em relação à metodologia, nós trazemos aqui inicialmente a população do estudo, que foi originado do estudo chamado ARDOL, que é a Análise de Resistência à Luta-Gravir, que é uma coorte com análise de conveniência em pacientes recém-diagnosticados com HIV. Fato importante para esse estudo porque é um pouco diferente da literatura habitual, e que foi iniciado em 2021. A partir desse estudo, nós realizamos um corte transversal, agora em 2024, que teve como relação geral assim do estudo inicial uma primeira coleta, seguida de mais duas coletas posteriores, que tiveram ao início logo o diagnóstico de HIV para esses indivíduos e a coleta sequências que foram a cada 3 meses. Então, uma coleta a 3 meses, outra coleta ao sexto mês. Essas três coletas avaliadas, essas coletas serológicas foram avaliadas em relação a anticorpos e também contagem de células, sendo que foi também feito um pareamento em relação a exames realizados por esses pacientes de viremia de HIV e também de contagem de CD4, CD8 e CD45, sendo que esses indivíduos no nosso corte transversal foram entrevistados com um questionário estruturado na unidade SEDAP. Esse questionário tinha como itens principais o tipo de vacinas e meses de aplicação, a infecção prévia ao imposto SARS-CoV-2, a adesão à terapia antirretroviral para controle de HIV e características sociodemográficas e vulnerabilidades, sondando também um pouco sobre vacinação contra a gripe e também infecções recentes. Quanto ao fluxograma do projeto, nós tivemos 240 participantes já incluídos no ARDOL e que destes, 118 tinham completado o protocolo de 3 coletas e poderiam participar do nosso estudo. Desses, conseguimos coletar 75 entrevistas, das quais, entre janeiro e maio, vão ser avaliadas aqui agora. Desses indivíduos participantes do estudo, a maioria, a grande maioria, era masculino, o gênero do nascimento, e tinha a etnia parda, sendo que todos eles já tinham pelo menos 2 doses de vacinação de imunizantes contra o coronavírus, e a maioria já tinha mais de 3. Em relação aqui, nós também temos uma curva para ilustrar, que demonstra como foi crescente essa vacinação ao longo do tempo, e que todos já tinham vacinado pelo menos 2 doses, com a maioria já chegando a 3 doses nesse momento. Em relação à renda média, nós tivemos que, no geral, a maioria tinha entre 2 salários mínimos. E em relação agora valores mais numéricos, nós tivemos que a mediana de idade ao diagnóstico de HIV foi de 31 anos, sendo que a carga viral está sendo mostrada aqui, inicialmente, acima de 26 mil, com linfócitos abaixo de 450 ao início. Os valores também podem ser vistos aqui, mas nós trazemos agora mais evidência a questão da infecção por coronavírus, que em relação à proporção, cerca de 40% dos indivíduos entrevistados tiveram coronavírus em algum momento, tiveram a Covid-19, dentre os quais o tempo mediano de dias infectados foi de 7 dias e o tempo de sintomas mediana foi de 5, sendo que existe uma taxa de reinfecção que foi de 26%. Em relação ao diagnóstico, bem importante citar que houve uma grande proporção de quase 100% dos indivíduos que tiveram diagnóstico de HIV prévio à primeira vacina de coronavírus, contra o coronavírus, e que isso é importante para ser avaliado. Em relação ao CD4, nós temos que a primeira coleta tinha CD4 mediano abaixo de 450, sendo que ao final do estudo já tinha um acima de 500. Enquanto que em relação à viremia, nós tivemos valores bem mais altos ao início e que já na primeira coleta já conseguimos ter uma mediana bem reduzida, chegando a maior parte dos indivíduos com valores indetectáveis. Aqui mostramos também com mais detalhe. Em relação aos anticorpos testados, nós temos que, em relação a esses todos aqui, Spike S1 Protein, Spike BR, Spike UK e Spike SA,
com representativo aqui trouxemos S1 Protein, houve uma coisa bem importante, bem interessante, que foi, ao longo do tempo e também ao longo das doses de vacinas aplicadas, houve uma crescente de imunização, de imunidade associada diretamente com a quantidade de doses aplicadas, sendo que nessa progressão temporal dos indivíduos que tiveram as coletas sequentes com mais vacinações entre elas, ao final, a maioria dos indivíduos tinha uma imunidade bem superior a 80%. Agora, pensando mais em relação à quantidade de doses aplicadas e pensando também no esquema vacinal, nós temos que, nesse gráfico um pouco mais complexo, conseguimos visualizar de forma mais breve aqui, sem muita análise, que, por exemplo, indivíduos com duas doses de Oxford tiveram uma imunidade um pouco menor que indivíduos que tiveram uma dose da Pfizer inicialmente, mas que, ao decorrer da vacinação, com mais doses de outros imunizantes combinados e também mistura de doses, houve um acréscimo que chegou a ser um patamar médio entre eles, que chegou a imunizações bem altas. Aqui avaliando também em relação à temporalidade, em relação às coletas, a quantidade de doses e o tipo de anticorpos, nós conseguimos avaliar uma relação com valor de P significativo, que mostrou realmente a diferença significativa entre os valores iniciais e finais de anticorpos, considerando o tempo, como eu já disse, e também a quantidade de doses, para todos os anticorpos testados. Em relação aos resultados esperados, nós tivemos que houve uma equivalência de valor de imunidade com aumento da quantidade de linfócitos para diferentes tipos de vacinas aplicados. Mas houve uma questão que não aconteceu, que nós esperávamos, que era a menor imunidade de vacinação com a imunização da Janssen e maior com a da Oxford, que não foi percebido nesse estudo. Em relação à questão final aqui, nós temos realmente que houve, conforme esperado na literatura, uma melhora imunológica na população com esquema atualizado, então realmente com vacinações com mais doses, e também com vacinação com reforços diferentes. Então, por exemplo, uma vacina da Oxford, da Coronavac, com essa questão mista de imunização, que realmente propiciou uma melhora bem significativa dos graus de imunidade ao longo do tempo. Finalizando aqui agora com essa referência do projeto, muito obrigado e até mais.